Estados Unidos há mais de 30 anos, então eu vou me apresentar um pouquinho da nossa história, porque eu acho que é importante vocês também nos conhecer. A gente tem 3 filhos. Eu vim para os Estados Unidos com 5 anos de idade e o Igor veio para cá com 15 para 16 anos. Então, a gente nunca aprendeu sobre finanças, né? Seja no Brasil ou para quem cresceu aqui, a gente não aprende sobre finanças, infelizmente. E como o Igor comentou, quando a gente conheceu toda essa educação financeira que a gente vai passar para vocês hoje, mudou completamente a nossa vida, porque a gente viu o impacto que a gente poderia fazer na nossa vida, né? Na nossa geração, né? Na vida dos nossos filhos, com tudo aquilo que a gente não tinha aplicado e aprendido ainda. E a nossa missão hoje vai além de finanças, vai além dos números, né? O nosso propósito é levar educação financeira, que sem dúvida isso aqui pode transformar a vida de vocês também. Queria dizer também, porque como é um projeto, né, que nasceu no coração do pastor Carlos Maia, da esposa dele, que é Empreenda 360, né? A gente passou por toda uma transição de carreira, porque a gente já trabalhou de tudo aqui nesse país, como acho que a maioria aqui, né? Eu também já limpei casa, eu já cuidei de criança, eu vivi como imigrante mesmo. Então, quando a gente fez essa transição de carreira, a gente encontrou um propósito, que é o quê? Enriquecer a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né? A gente não veio para cá só para trabalhar e sobreviver. Então, Deus nos chamou para prosperar, para desfrutar. Então, vai além dos números, vai além de só dinheiro. E a gente também, por ser empreendedores, né, que é o tema do projeto, temos 5 anos de experiência nessa área, somos licenciados e a gente tem uma equipe com mais de 1.000 agentes financeiros espalhados pelos Estados Unidos. Então, uma das nossos propósitos e paixão também é capacitar e ajudar outros profissionais. Então, foi assim, algo que queima muito no meu coração, de servir pessoas, né, ajudar pessoas, e a gente tem feito isso também. Temos ajudado a comunidade brasileira, clientes, já a priorizar mais de 6 milhões de dólares para os seus futuros, né? Então, o Igor vai falar muito sobre essa parte do dinheiro, né? Mas são 6 milhões de dólares que está sendo priorizado para o nosso eu do futuro. Então, isso é maravilhoso, é um grande impacto que a gente está fazendo. E a gente simplesmente traduziu tudo do inglês para o português, né, que é uma empresa americana, o Igor vai falar essa parte, para a gente poder estar passando isso para vocês. Então, parabéns por ter separado um tempo para estar aqui com a gente hoje, para estar aprendendo com a gente hoje. Esse é o grande primeiro passo, né, que a gente faz em qualquer coisa na nossa vida, para a gente poder evoluir, né, dar o primeiro passo. Então, muito bem-vindos e parabéns por estar aqui hoje. Amém. Bate palma aí, gente, para ela, por favor, pelo amor de Deus. Bonita demais. Bom, gente, como a Camila falou, pode passar o próximo slide, irmão. Eu quero pedir desculpa que o clique não está funcionando, então a gente ia fazer diferente aqui, mas vocês vão entender a mensagem, tá? Eu acho que... Obrigada, eu ia pedir e esqueci. É legal... Quer tirar isso também, irmão? Põe aqui do cantinho aqui, ó, para não ficar na frente. É muito legal, como eu falei para você, eu acho que é uma coisa muito importante o pastor estar investindo, né? Eu acho que quando o pastor que tem uma visão, ele coloca, cara, vamos fazer alguma coisa para os casais, você tem que vir, porque isso é investimento com a sua cônjuge. Quando for finanças, vem, porque isso também é conhecimento. A palavra de Deus mesmo fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, quando você conhece, você tem conhecimento, você tem agora o poder de sair de onde você está e fazer outra coisa. A gente sempre fala que você não pode obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não existe mudança. Se você está fazendo de um jeito e não está funcionando, você tem que mudar a estratégia e fazer de outro jeito. Então a gente vai falar sobre fazer dinheiro. Quem lembra aqui de quando que foi a primeira coisa que você fez quando você desceu do avião aqui nos Estados Unidos? Alguém lembra qual foi a primeira coisa que você teve que aprender a fazer? Né? Eu vim, quando eu tinha 16 anos, eu não vim para o trabalho, eu vim para ficar 3 meses, já estou quase há 30 anos. Deus tinha outro propósito na minha vida. Mas quando a pessoa vem do Brasil para cá, ela vem atrás de alguma coisa melhor, sim ou não? Mais dinheiro, mais oportunidade. Agora a gente está tendo outra leva de pessoas com dinheiro no Brasil vindo atrás de quê? De segurança. Então nós, quando saímos do Brasil, a gente veio atrás de alguma coisa. Mas uma coisa a gente precisa fazer quando a gente chega aqui, que é o quê? Fazer dinheiro, sim ou não? Não importa se você no Brasil é doutor, é advogado, às vezes você não tem essa disponibilidade de
agir naquilo que você fazia no Brasil aqui, mas você tem que aprender a fazer dinheiro. Então, fazer dinheiro para a gente é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Então, o dinheiro, ele é muito importante. Tem até um ditado do Zig Ziglar, que ele fala que o dinheiro não é tudo na vida. Né? E eu concordo com isso, o dinheiro não é tudo na vida, mas o dinheiro ajuda. O dinheiro, ele fala, o dinheiro não é tudo na vida, porém, ele é tão importante quanto o oxigênio. Quem que precisou, quando nasceu, aprender a respirar? Ninguém, né? Deus já deu esse dom, você nasceu, o médico, pá, você dá o grito, você aprende, você faz isso automaticamente. Mas fazer dinheiro não é assim. A gente tem que aprender a fazer esse dinheiro. Então, o dinheiro, que a gente tem que falar que o dinheiro eu sempre falo que, para a nossa comunidade brasileira, que vem de outra realidade do Brasil, né? Como eu falei para você, muitas vezes as pessoas que vêm na fase adulta vêm atrás de uma coisa melhor. Então, a gente já vem com isso no coração, que a gente está indo para outro país, que tem muito mais oportunidade que o Brasil, e a gente vai ter que trabalhar, talvez, não naquilo que a gente faça, mas a gente vai ter uma vida melhor. Então, fazer dinheiro é muito importante. Pode passar para outro slide, irmão. Então, a gente vai falar de 3 objetivos hoje aqui, para a gente ter um entendimento um pouco melhor sobre fazer dinheiro. Pode mudar, irmão. Aí. Aqui a gente vai falar dos 3 objetivos. Qual é o primeiro objetivo? Quem gostaria de acumular mais dinheiro para o futuro? Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não deixa eu ficar sozinho aqui, não. Porque eu estou nervoso hoje. Primeiro, acumular dinheiro para o futuro. Quem quer acumular mais dinheiro para o futuro? Você tem que ver qual é o seu objetivo, tá? Ver onde é que você está aqui nesses 3. A segunda opção, proteger o dinheiro. Igor, já tem um dinheiro acumulado. Quem que quer proteger o dinheiro que já está acumulado? Levanta a mão. Levanta a mão. Gerar riqueza e proteger Levanta essa o pé e a mão. E o terceiro, que é o mais importante para mim. Quem que quer proteger o seu dinheiro de imposto? São coisas que você olha assim, é básica, mas quando a gente mostrar os números, é absurda a diferença quando você tem esse conhecimento e você começa a colocar isso aqui em prática. Como eu falei para vocês, hoje a gente não está para trazer nada de anormal aqui, não vai ser aquela coisa que você vai ouvir e falar, igual o Paulo Massal falou uma coisa chave. Não, aqui são coisas básicas que a gente colocou na nossa vida, tá? Antes da gente fazer isso aqui, nós somos clientes, tá? Então, a gente não tinha educação financeira, a gente estava também batendo cabeça, não sabia o que fazer com o nosso dinheiro. A gente ouviu uma palestra dessa, se interessou, a gente foi atrás, a gente aprendeu e a gente colocou em prática. Né? Que eu estava falando com o irmão aqui que não adianta você aprender e não colocar em prática, né? Deus mesmo fala que a fé sem ação, ela não vai para lugar nenhum. Então a gente vai falar sobre as 3 coisas. Mas antes disso, da gente aprender como que a gente acumula, como que a gente protege, como que a gente paga menos imposto, a gente precisa entender como a área financeira funciona aqui nos Estados Unidos. Sim ou não? Pode passar, irmão, para o outro. Porque não tem como você ficar bom em alguma coisa se você não pesquisar. Por exemplo, vou perguntar, pastorzão, o que é que você faz hoje de trabalho? O que é que você faz na área de trabalho? O que é que você trabalha? Trabalha com o quê? Construção de piscina. Você já sabia isso no Brasil? Você, quando chegou aqui, eu creio que você trabalhou com helper, foi aprendendo até você aprender a estar do jeito que você está hoje? Ou você já... Não, eu já trabalhava com construção no Brasil. Então, para mim, entrar no engenheiro, para onde eu vou, foi muito fácil. Mas eu tive que aprender algumas coisas. Claro, você teve que se especializar na área de piscina. Eu também tinha uma empresa era de manutenção, não era de construção, de piscina por 12 anos. Então, quando você começa a fazer algum trabalho, até faxina. Se você me colocar para fazer uma faxina, eu vou fazer uma faxina e ela vai ter que fazer outra faxina atrás de mim. Porque tem algumas coisas que eu não sei fazer que ela sabe fazer. Então, quando a gente entra numa área de trabalho ou de qualquer outra coisa da vida, como novo crente, como aceitou Jesus agora eu tenho que aprender como as coisas funcionam. Então, a gente vai falar um pouco aqui do histórico aqui dos Estados Unidos, como que funciona. Não sei se você sabe, mas eu creio que você já sabe que os Estados Unidos é a maior potência do mundo de dinheiro. Não sei se você sabe, a gente está em primeiro em muito lugar. E isso aqui é o histórico, tá? Então a gente vai entender um pouco de como funcionou isso aqui. Pensa comigo, isso aqui é um gráfico do stock market, não sei se você sabe, de 1980 até 2025. Se uma pessoa tivesse investido em 1980 $100 mil, ou $100, hoje ela teria coisa de $15 mil acumulado. Tá? Quem acha que isso é um bom negócio? Colocou 100, agora você tem 15 mil. É um negócio legal, muito bom. Mas a maioria das pessoas que investiram, ela não tem estômago para aguentar isso aqui. Oscilação. Então o que acontece? A pessoa acontece alguma coisa, ela freak out e tira o dinheiro e acaba perdendo dinheiro. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. De 80 até 2000, a gente falava que era o Golden Era. Era o tempo que os Estados Unidos mais cresceu economicamente falando, em termos de dinheiro. E isso aqui é alguns gráficos, isso aqui é um SP500,
tá? Que são alguns índices da Bolsa de Valores para a gente ver o termômetro de como que isso funciona. Então, de 1980 até 2000, foi o boom da América. Estava crescendo muito, tudo ganhando muito dinheiro, todo mundo fazendo muito dinheiro. Mas quando chegou no ano 2000, a gente teve a primeira queda. Quem que sabe o que aconteceu aqui no ano de 2000? Quem chegou aqui em 80? Tem alguém que chegou aqui nos Estados Unidos em 1980? 1990? 2000? 96. 96, eu cheguei em 98. Quem chegou perto do ano de 2000? Não. Todo mundo novinho de América? Graças a Deus, você não está sofrendo um pouco. Então, no ano de 2000, o que aconteceu? Foi a primeira crise. Qual crise foi essa? A crise do .com. Quem lembra? A internet começou a aparecer, MSN, AOL, aquela loucura que tinha no Brasil. Então, foi a primeira coisa. O que aconteceu? A internet surgiu, o mercado não sabia como reagir. E agora? E aí as coisas começaram a cair. Em 2001, o que aconteceu? 9/11, as torres gêmeas de Nova York. Estourou, os terroristas estouraram lá. E o que aconteceu? Mais crise. E aí a gente chegou no bottom, que foi o final, em 2002, que foi o quê? As tropas indo para o Iraque para abrigar uma guerra. Então, nessa queda, os Estados Unidos perdeu 46%. Então, é importante dizer que, se alguém tivesse dinheiro investido na Bolsa de Valores naquela época, por exemplo, o pastorzão, você tinha investido $100 mil na Bolsa de Valores naquela época, em 2002, se você tivesse 100 mil, agora você só teria $54 mil. É um tiro no coração, sim ou não? Imagine o dinheiro da sua aposentadoria e você chega, acorda num dia e olha a sua conta, o saldo, e agora você não tem mais 100 mil, você tem $54 mil. A pessoa fica louca. E eu já passei por isso no Brasil, com meu pai. Ele tinha, eu sou da família classe média alta no Brasil, meu pai tinha muitos investimentos, e eu acordei com meu pai um dia desesperado, porque ele acordou e ele tinha muito dinheiro investido na Bolsa de Valores do Brasil, e era a mudança do cruzeiro para o cruzado, a entrada do colo. Rapaz, o homem estava desesperado, que tinha perdido de milhares de dólares. E isso é o que você passa por ter seu dinheiro em um lugar de risco. Por isso que a gente vai te mostrar aqui. E depois, depois da guerra, os Estados Unidos é um país muito patriota, então ele não deixou isso abater muito, então vamos fazer acontecer, as empresas começaram a crescer de novo, e a gente teve outro pico até 2007, começou a subir de novo, e aí em 2008 a gente teve uma queda. Quem lembra o que aconteceu em 2008? Alguém? Bolha imobiliária, sim ou não? A gente viu pessoas que compraram casa de 600, 700, $1 milhão e perder 56% da casa. E aí o que aconteceu? O pessoal desesperado, estou pagando uma casa que não vale. O banco tomou um monte de casas, o nego parou de pagar as casas, e aí foi aquela confusão. E aí a gente teve outra subida até 2017. Em 2017 teve o quê? Um reajuste pequeno para impedir de outras quedas grandes como essa. E aí a gente voltou a subir de novo, 2021, o que aconteceu em 2021? O Covid veio, né? E aquele desespero, tudo fechado, o que vai fazer? O market caiu, mas não caiu tanto. E aí em 2020 ele volta a subir de novo até 2025. Então você não tem como se tornar bem em finanças se você não entender o histórico. A gente precisa de entender como que as coisas funcionam e entender quais são as soluções disponíveis para a gente usar e fazer isso na nossa vida. Irmão, pode passar para o próximo negócio. Então, tá funcionando? Então existe uma gangorra financeira. Gente, o slides era para entrar uma coisa era dinâmico, mas não está funcionando, tá? Então está entrando tudo de vez. As pessoas pensam, tá bom, Igor, então eu entendi um pouco do mercado financeiro. Então, na cabeça das pessoas que não entendem sobre finanças, ela tem duas opções. Opção número 1, vou deixar meu dinheiro no banco, seguro, sim ou não? Então existe uma gangorra financeira, o lado de risco e o lado de segurança. Então as pessoas só têm esses dois conceitos na cabeça. Ou eu deixo meu dinheiro num lugar com segurança, como debaixo do colchão. Quem nunca ajudou bota dinheiro debaixo do colchão? Não mente na igreja não, pastor, pelo amor de Deus. Se você tem dinheiro debaixo do colchão, dentro de uma caixa de sapato, ou na poupança, em conta CD, o conceito é, ou eu deixo em casa no lugar de segurança, ou eu coloco meu dinheiro no risco. Qual é o dinheiro do risco? Bolsa de valores, cripto, ouro, prata, fundos mutuais. Então, para as pessoas que não têm conhecimento, só existe isso aqui. Ou eu deixo meu dinheiro no lugar, no banco ou debaixo do colchão, onde eu não tenho rendimento. Quem concorda comigo se você deixar $10 mil debaixo do colchão, e em 10 anos você for olhar, quantos dólares vai ter lá? 10 mil, certo? Ele não vai crescer para lugar nenhum. Agora, se você põe no lugar risco, você pode ter perca. Se você tem o seu dinheiro parado no banco, numa poupança, não sei se você sabe, mas se você deixar o seu dinheiro parado no banco hoje, você tem um rendimento de 0,02%. O que significa isso? Seu dinheiro não cresce de jeito nenhum. Zero. Então, tem zero lucro. Então você não pode. Mas existe o meio da gangorra. Passa, amor.
não é só isso aqui não, existe um meio. O que o meio faz? O meio te dá proteção e te dá acúmulo de dinheiro. Então não é só, ou eu deixo parado no sem rendimento, eu coloco no lugar de risco onde eu posso perder muito dinheiro. E não estamos falando, gente, que investir na Bolsa de Valores é uma coisa ruim. Tá? Eu conheço muita gente que faz muito dinheiro. Mas, para você investir na Bolsa de Valores, você tem que ter dedicação e tempo, que vai além de números. Você tem que entender de política, o que está acontecendo, você tem que estar na frente dos bois, como diz o outro. Porque se existe uma crise, e você não está posicionado certo, e você vai acabar perdendo ali, como a gente viu, queda de 40%, queda de 56%, isso pode ser todo o seu dinheiro. Então você tem que ter mais um conhecimento. Se eu falasse assim, gente, quem que de vocês acha, se eu falasse assim, você conseguiria juntar $10 por dia para o seu futuro? Quem acha que juntar $10 por dia é uma coisa difícil? Ninguém? Beleza. Por quê? Por que a gente colocou $10? Porque a maioria das pessoas aqui a gente ganha uma diária. Sim ou não? Quando, eu não sei mais como é que funciona. Na minha época, quando eu cheguei aqui, era $100. Em 90, não, era menos de $100 a diária. Isso aqui hoje, eu creio que está nos 150, 200, dependendo da sua profissão. Então, por que a gente colocou 10? Porque $10 é nem 5% do que você ganha hoje, da sua diária. Mas aí, as pessoas falam assim, Igor, $10 é muito dinheiro. O que você faz com $10 hoje? Eu acho que você não compra nem um café na padaria com pão com manteiga, sim ou não? $10 não é dinheiro. Mas se eu te falar assim, eu passo para o próximo, irmão. Camila. Porque tinha a pilha de dinheiro e saiu, tá? Não tinha a pilha? Sumiu o outro slide? Por que a gente vai falar assim? Porque eu te pergunto assim, quem que acha que ser capaz, ou quem já juntou uma pilha de dinheiro para fazer alguma coisa? Levanta a mão. Que precisou juntar dinheiro para... Gente, levanta a mão. Todo mundo veio do Brasil para cá, teve que juntar dinheiro para vir, não teve? Teve que juntar dinheiro. Então, quando a gente fala de juntar dinheiro, as pessoas falam que não tem como fazer. A gente fala, você consegue juntar 10 por dia? Consigo. Legal, então $10 por dia, em 35 anos, nos juros compostos de 8 a 10%, é $1 milhão. Mas se eu falar para você assim, ok, você junta 10 por dia, então vai ser $300 por mês. Aí você vai falar assim, opa, $300 por mês é puxado. Por quê? A gente é emocional com o dinheiro. A gente tem que tirar a emoção do dinheiro e agir racionalmente. Mas, na verdade, $10 em 30 dias é $300. Mas quando a gente fala $300 por mês ao invés de 10 por dia, a pessoa fala assim, já era, para mim não dá. Por quê? Porque, como eu falei para você, $10 por dia há 35 anos, de 9 a 10% de juros, é $1 milhão que você tem com $10. É um investimento bom, sim ou não? Então, a gente tem que colocar isso em prática, né? Eu falo isso ou você que fala, senhor? Você roubou meu slide. Sorry. Ele está tão acelerado que ele roubou a minha parte. Mas, basicamente, a pergunta é, vocês acham que é possível criar uma pilha de dinheiro? É possível. Para quem tem já o hábito de guardar o dinheiro, a gente sabe que é possível, né? Quem ainda não tem o hábito... Eu não tinha. Quem ainda não tem o hábito, assim como eu não tinha, eu pensava com a emoção. $10 eu consigo, 300 aí não, né? Mas é educação financeira, e educação financeira começa com hábitos, bons hábitos. Então, como o Igor comentou, $10 por dia não é nem um cafezinho que a gente gasta na rua, né? Mas o que é $10 por dia para a gente se priorizar para o futuro, né? Só que às vezes as pessoas falam, Camila, não sobra dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro e não sobra. Como que eu vou guardar $10 por dia? Né? Como que eu começo a fazer isso? Então, algumas dicas bem práticas aqui para vocês que eu coloquei em prática. Até hoje a gente coloca isso e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês também, tá? Às vezes você gasta a mesma coisa que você ganha e não sobra dinheiro no final do mês. Então, esse funil financeiro, fazer uma análise objetivo, ele é muito importante. No começo, a gente fazia isso aqui todo mês. Todo mês a gente sentava juntos, que é chato, né, gente? Nossa, como é chato você ter que mostrar pro seu marido o que você gastou. Não é Amazon. Ela acha que ela é dona. Todo dia chega caixas e caixas da Amazon lá em casa. Filha, eu melhorei. Controla. Não, agora você melhorou, realmente. Né? O análise financeiro foi na Amazon. Mas fazer esse análise, ele realmente te traz uma visão bem objetiva para onde está indo o seu dinheiro. Porque senão a gente
gasta $10 na Target, aí $5 aqui, $10 ali, a gente não vai vendo o dinheiro sair, né? Então a gente perde o controle. Então, tudo que tira dinheiro do seu bolso, você tem que colocar nesse funil financeiro, né? E quando a gente começou, a gente olhou todos os extratos bancários. Voltamos nos últimos 3 meses dos extratos bancários, e eu fui lá, tudo que era mercado, eu ia somando. Tudo que era compra variável, eu ia somando. E ali eu fui vendo, nossa, realmente, passei do limite. E só lá dentro aqui, rapidinho. Ela trabalhava como assistente, eu tinha uma empresa de limpeza de piscina, e a gente fazia mais de $100 mil por ano, tá? Não era pouco dinheiro, não. E a nossa renda financeira era coisa de $20 mil por mês. E nossas despesas fixas eram uns 9 mil. Era suposto sobrar $11 mil. Não estou falando de 500 e $600, não. E chegava no final do mês, irmão, tava zero, não tinha nada na conta. Aí eu virava, um virava para a cara do outro e falava assim, onde foi o dinheiro? E a gente precisou entender que a gente precisava colocar isso. E eu comecei a fazer porque eu fui numa palestra de educação financeira, igual o Igor falou. Foi bem na época, quando depois da pandemia, tudo começou a abrir de novo, né? Ah, vai ter uma palestra. Eu falei, meu Deus, eu vou, porque a gente tinha dinheiro guardado, o dinheiro sumiu, e agora a gente está gastando tudo que a gente está ganhando. Tá tudo errado, né? E com 3 crianças pequenas, sem fundo de emergência. Então, tudo isso foi, para mim, não, eu preciso de educação financeira. Então, a gente fez exatamente isso. Fazer o funil, tudo que sai do nosso bolso, os gastos variáveis, né, que as comprinhas aqui e ali que a gente não vai sentindo, mas no final do mês acumula. Os gastos fixos, que a gente sabe que faça chuva, faça sol, tem que pagar, que é aluguel, água, carro, seguro, e os financiamentos e os seguros, né? Agora, como que a gente faz essa análise objetivo? Quando a gente olha todos esses gastos, a gente tem que fazer as seguintes perguntas. Primeiro, é essencial, né? Então, alguns dos gastos variáveis, a gente olha, não é fixo. Eu não sou obrigada a pagar isso aqui, né? Mas eu posso reduzir se é essencial ou não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A academia, né? Quantos pagam academia e não vão na academia? Levanta a mão aí, Vaso. Tem um monte de gente fazendo isso. A academia, vou dar um exemplo, tá? Eu já sentei com vários clientes que tinha lá 30, 50, $100 por mês de academia. Aí eu perguntava, nossa, que bom que você vai para a academia, né? Você cuida da sua saúde. Quando foi a última vez que você foi? Nossa, não lembro. Deve ter, sei lá, em janeiro. Então, as pessoas, às vezes, não usam, né? Então, você faz a pergunta, isso aqui é essencial porque eu estou usando de fato ou não, né? E tem outras, não estou falando para ninguém não ir para academia não, tá, gente? Mas se você está pagando por algo e não está usando, então a gente procura outras formas, né? Dá para fazer caminhada, dá várias outras soluções. Às vezes comprar uma bike e fazer em casa por enquanto, até você pegar o hábito, né? Mas é essencial ou não? Outro, posso reduzir? Tá? Acho que posso reduzir e o outro é? Não lembro. Posso... Me ajuda aí. Reduzir. Está escrito o quê no último aqui? Não, volta. Tá, posso reduzir. Vou dar um exemplo. Seguro de carro. Aqui nos Estados Unidos, a gente renova o seguro do carro a cada 6 meses, né? Só que é automático. Se a gente não ligar lá na empresa ou na agência do seguro, eles não vão te ligar e falar, ô fulano, achei aqui uma outra empresa que, se você trocar, vai ficar $60, $100 mais barato. Eles não te ligam. Ele vai renovar sozinho e ainda vai ficar mais caro, porque a gente já fez esse teste. Várias vezes eu percebi, renovou sozinho, aumentou. Eu liguei um pouco antes de renovar, consegui save, até $120 eu já consegui antes, tá? Então, são algumas coisas que sim, dá para reduzir. Conta de telefone. Para quem não sabe, os contratos de telefone, eles são anual. A maioria das empresas são anual. Então, quando você sign up com a empresa de telefone, eles te dão um deal. Tanto que, para você entrar com aquela empresa, tem vários deals, né? Ah, você ganha uma linha, você ganha isso, você ganha aquilo, vai ficar tanto esse mês. Passou um ano, você começa a perceber que aquela conta está aumentando. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não fiz nada, não peguei telefone novo, a conta ela vai aumentando. Então, se você não ligar e perguntar, fazer o trabalho chato ali, né? Ele só vai aumentando. E trocando de uma empresa para outra, você também consegue economizar muito, porque a gente fez isso e a gente tirou, acho que $160 da nossa conta de telefone.
Então, você quer falar? Qual era o outro? Você lembra? Não, do reduzir e o outro. Você consegue voltar um slide aí para mim, por favor? O que está escrito aqui? Pode controlar. Lembrei. Pode controlar. Essa dica é de ouro. Para quem tem filhos aqui. Dica de ouro. Primeiro, pode controlar o quê? Vou dar um exemplo. Supermercado. Eu falo que supermercado aqui nos Estados Unidos, eles são estratégicos, tá? O jeito que foi criado o supermercado é para você deixar todo o seu dinheiro na parte do doce, do sorvete. Que você entra, você vê o doce, o sorvete, o pão e o leite e o ovo tá lá no final. Pensa comigo no Walmart, né? O Walmart, você tem que andar um monte para achar o essencial. Então, levar uma lista é muito importante para você poder reduzir esses gastos também, ter mais controle. Não ir com fome. Eu já fiz muito isso, de ir para o mercado com fome, comprar um monte de coisa desnecessária, né? Levar criança, porque levar criança em si, a gente já sabe que tem horas que eles vão inventar coisa lá e a gente vai, para não ter dor de cabeça, a gente vai deixando, né? Mas levar a criança com fome também, pior ainda. Socorro, Deus, eu tenho 3. Meus filhos já fizeram escândalo comigo, né? Uns são mais comportados que outros, mas eu falei, nunca mais eu levo as crianças no supermercado comigo. Só que aí a pandemia veio, e a pandemia, na verdade, em 2019, antes da pandemia, eu já tinha criado o hábito de usar o Instacart, né? Só que aí eu percebi que o Instacart ficou muito caro, e aí saiu o delivery do Walmart, né? Então, assim, é muito raro eu ir para o supermercado hoje em dia. Eu pago $12 de aplicativo, mas eu economizo o delivery, né? Aquela correria de... Eu não tenho tempo para ir no mercado mais. Graças a Deus. E aí, eu pego exatamente o que está na minha lista. Eu não compro besteira nenhuma. Os meus filhos, às vezes eles pedem, mãe, compra um sorvete. Eu vou lá, né? Claro, a gente agrada e tal. Mas ainda assim dá para controlar, tá? E você consegue economizar dinheiro dessa forma quando você tem esse controle. Quando a gente faz esse análise objetivo com nossos clientes, a gente consegue achar dinheiro que está indo literalmente para o lixo de 400 a 600 por mês. Eu já sentei com uma cliente uma vez e ela tinha mais de $600 de subscriptions, de tipo... Netflix, essas coisas que você tem. Não, mas ela tinha várias coisas. Eu falei, como que ela encontrou mais de $600 de subscriptions? E tudo porque ela ia assinando as coisas e esquecendo. Então, foi muito dinheiro que a gente achou que estava literalmente... E ela não conseguia guardar dinheiro. Então, ela criou esse hábito de ter controle e começar a guardar dinheiro. Gente, só um adendo muito rápido aqui. Se você hoje está numa situação que não está sobrando dinheiro, está apertado, isso aqui é o seu dever de casa hoje para você fazer, tá? Eu estou falando isso sério mesmo, porque toda vez que a gente senta e faz esse funil financeiro com nossos clientes, a gente encontra de 400 a 600 dólares por mês. E outra coisa, essas duas dicas que a gente deu do seguro do carro, você nunca mais vai deixar o seu carro renovar automático. Antes de vencer, você vai ligar em outra companhia e você vai pegar o quote que é o mesmo seguro com outra companhia e você vai salvar no mínimo 100 de 150 dólares. Então, seguro do carro, você já aprendeu que você não vai deixar o quê? Renovar sozinho. A segunda coisa, aquela que a Camila falou também, foi do celular. Lá em casa a gente tem 5 linhas, 2 relógios, 3 iPad. Quando você vem, você está pagando $500 de AT&T ou T-Mobile. O que a gente faz? No final do ano, a gente liga na T-Mobile ou se a gente tem AT&T, a gente liga na T-Mobile. Se a gente está na T-Mobile, a gente liga para a AT&T, as mais conhecidas. E eles sempre dão um telefone novo, dão um deal melhor, porque eles estão sempre brigando por concorrência e a gente acaba ganhando. Então, quando você faz isso, você salva muito dinheiro. Então, isso é muito importante. O dever de casa de hoje é você fazer o funil financeiro, principalmente se você não está vendo dinheiro no final do mês. Então, vamos lá. Regras do jogo. A gente tem que entender que se você não entende sobre as finanças, você não entende sobre as regras do jogo, você não ganha lugar, você não ganha nada, nenhum tipo de jogo, de qualquer coisa que você for fazer, se você não entender como funciona. Pode passar, irmão. Então, vamos aprender aqui como que... Não, você passou, agora os dois aqui. Juros compostos, é você que está passando? A primeira regra que a gente vai falar, juros compostos. Alguém conhece esse vovozinho aqui? Se você não acreditar em mim, acredita nele. O nome dele é Albert Einstein. Tá? É um dos caras mais inteligentes com QI. É QI que fala em português? O QI mais absurdo do mundo. A pessoa normal... IQ, em inglês.
IQ, não estou falando em português. QI mesmo, né? O QI desse cidadão aqui é de 160. Tá? Uma pessoa normal, inteligente, tem um QI de 100, 115. Esse cidadão aqui tem um QI de 160. Então acredita mais nele do que em mim, tá? Porque ele tem um pouco mais que mim. E ele tem um ditado sobre juros compostos. Os juros compostos, para quem não sabe, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas isso aqui mudou a nossa vida e pode mudar a sua vida em acúmulo de dinheiro se você entender como que funciona. O juros compostos, ele fala que o juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Oitava maravilha do mundo, então tem que ser uma coisa boa, sim ou não? Quem entende, recebe, e quem não entende sobre, paga. Tá? Então, como que a gente paga juros compostos? A gente vai falar um pouco lá na frente. E ele usava uma regra lá na frente, tá? Quantos anos você tem para descobrir quanto tempo o seu dinheiro multiplica, tá? Então, ele faz uma regrinha de 71, tá? Dividido por os juros que você tem no seu dinheiro e vai definir quantos anos o seu dinheiro demora para dobrar. Então, se você coloca o seu dinheiro numa conta, ou o seu dinheiro está na poupança hoje, que está gerando 0,02%, que não é nada. Vamos usar uma conta que está 1%, tá? Se você coloca 10 mil dólares numa conta a 1%, dividido por 1, é 72 anos para o seu dinheiro dobrar. Você acha isso um investimento bom ou um investimento ruim? Você esperar 72 anos para o seu dinheiro dobrar. Ruim, péssimo, né? Péssimo. Isso vai aumentando. Quando você acha um juros maior, ele multiplica muito mais cedo. Pode passar. Então a gente vai contar aqui como que funciona os juros compostos. A gente vai contar, geralmente no slide ia passar uma por uma, mas aqui está passando tudo de uma vez só. A gente vai contar a história dessas 3 irmãs, que teve uma avó dela, que é a Maria, a Márcia e a Marcela, tá? A avó dela falou assim: meninas, tá aqui 5 mil dólares, que eu vou dar para vocês 3, mas tem 2 condições. A condição número 1, você vai ter que achar uma conta que tem juros compostos. E a questão número 2, vocês só vão poder mexer esse dinheiro com 65 anos de idade. A avó estava preocupada com o futuro das netas. Então ela foi e deu os 5 mil dólares para as 3. A Maria falou: legal, 5 mil dólares de graça, thank you very much, vou achar uma conta para colocar esse dinheiro. E ela foi e achou uma conta a 8%. Segundo a regra do Einstein que ele usava, 72 dividido pelo tempo, pelos juros que ela está tendo, ele dobrava a casa 9 anos. Então aos 29 ela tinha 5. No 38, o dinheiro já tinha 10. Aos 47 anos, 20 mil. 56, 40. No 65, ela acabou com 80 mil dólares. Quem acha que isso foi um investimento legal? De 5 para 80, a 8%. Então, é legal, tá, gente? É difícil você achar. Vamos lá. A Márcia... Não, isso aqui tá trocado. A Márcia era a primeira. A Márcia achou uma de 4. 4 dividido por 72, mudava... dobrava todos os 18 anos. De 29 para 5, 47 ela tinha 10. E aos 65 ela tinha 20. Aí era a outra, é suposto ir para lá. Eu fiz errado. Da Márcia para Maria, você já vê a diferença de 65 de uma para outra, né? Porque aí quando você chega aqui na Maria, quando você chega no 38, você viu que ela tinha 20, na nossa conta, né, seria o dobro. Mas o juros composto é juros sobre juros. Ele não é, ele dobrava mais 2 vezes. Então, eu sei de 40, que seria o dobro, né, porque se você está vendo 4% lá, e aqui eu tenho 8, então seria o dobro, sim ou não? Mas não é 40, é 80 mil dólares. Bota no outro lado que combina agora. Para vocês verem, fica melhor. E aqui achou a Marcela. A Marcela estudou um pouco mais, ela achou uma conta com 12%. É 12 que está escrito ali, né? 12% ao ano. 72 dividido por 2, dobrava a cada 6 anos. Aos 29 ela tinha 5, aos 35 ela tinha 10, nos 41 ela tinha 20. Nos 47 ela já tinha 40. Nos 53 ela tinha 80, aí você pensa, pô, ela vai ter só o dobro, que seria 160. Não, no final, o dinheiro dela dobrou mais 2 vezes, 160 e 320. Qual das 3 que você acha que fez um investimento melhor? Qual das 3 que você queria ser ali? Maria, Márcia ou Marcela? A Marcela, porque a Marcela buscou uma coisa que desse 12 mil dólares, tá? Então hoje existe ferramentas, tá? Entre a Maria, 8, né? A Maria e a Marcela, que você pode colocar o seu dinheiro para você ter esse rendimento. E as pessoas não têm esse conhecimento. Como a gente falou, ou elas acham que ela deixa o dinheiro debaixo do colchão, ou elas colocam o dinheiro de risco para perder o dinheiro. E na verdade existe um meio da balança, que é dessa gangorra que a gente falou, que é onde você tem proteção e você tem acúmulo de dinheiro. Mas se eu te falasse que existe outra irmã, Mariana, passa aí, irmão, para o outro.
A Mariana, ela achou uma conta com 18% ao ano, tá? Então vamos lá. $5.000 o 29, 33 anos ela tinha 10, no final da história, nos 65, 2.560.000. Quem que acha que isso aqui é um investimento legal? Mas essa conta, sabe quem achou essa conta aqui? Foi os bancos e uma coisa chamada cartão de crédito. Então o sistema foi criado para te deixar preso. Você não encontra uma conta de 18% de juros para você colocar o seu dinheiro. Mas existe o cartão de crédito. O banco falou, opa, eu vou usar os juros compostos para quê? Para fazer dinheiro para mim. Então, como o Albert Einstein falou que os juros compostos é a oitava maravilha, quem conhece sobre ganha dinheiro. A gente usa os juros compostos para multiplicar o nosso dinheiro. Mas aí veio o cartão de crédito e falou assim, não, vamos usar esse negócio a nosso favor. E aí ele deixa todo mundo preso, com 18%. Na verdade, você não está com sua carteirinha não, né? A gente tem o Amex, que é o American Express, o Platinum, né? Que não tem limite, é uma coisa maravilha. É status você ter aquele negócio, tem um período para você chegar, você tem que fazer algumas coisas no seu crédito para você chegar lá. Aí eles te dão um Amex e dão uma cordinha com a forca para você. Aí fala aqui, toma filha, se você tem um cartão de crédito hoje que não tem limite, $100.000 e coloca na sua mão. Aí nós, não só ela, não estou falando nós dois, emocionados, que agora a gente tem um crédito de $100.000 e não tem nem limite para você comprar esse negócio. E as pessoas começam a fazer o quê? Principalmente a nossa comunidade brasileira. Começa a usar o cartão de crédito sem ter dinheiro para pagar o cartão de crédito. E o Amex não tem 18%, é de 30% a 33% de juros. Então, se você usou $20.000 e chega no dia 1º, você não tem esses $20.000 para cobrir pagar o boleto, como fala no Brasil, você toma uma porrada de 33% em cima. Aí você paga só um pouquinho. Aí no outro mês também você não consegue quitar, mais 33% por cima. E o que o sistema faz? Cria uma bola de neve e deixa você preso o resto da sua vida. Os Estados Unidos é o país que mais tem pessoas endividadas com cartão de crédito, básico do Brasil. Por quê? Aqui você tem mais facilidade de você conseguir um. Então, se você vê esse negócio aqui, tenha muito cuidado para você não entrar nessa, como é que fala? Arapuca, como diz o outro, e ficar preso o resto da sua vida. Passo para o outro. Regra número 2. Impostos de renda. Imposto de renda. Isso aqui, gente, é a diferença de você ter dinheiro no futuro e não ter. Então, como a gente falou aqui, são coisas básicas que você vai aprender. Primeiro, regra número 1. Você tem que entender sobre os juros compostos, os juros compostos, as ferramentas, né, disponíveis no mercado aqui americano a seu favor e juntar dinheiro com juros compostos. Mas não é só sobre você juntar. Você tem que proteger e blindar o que você está fazendo. Então a gente vai falar um pouco aqui de duas notas de $1 imaginária. Aperta play para mim, vê se você consegue. A gente foi em Orlando, na terra do Mickey, e o Mickey deu duas notas para a gente de $1. E ele falou assim, gente, não me peça que isso não existe, tá? Isso aqui é só ilustração. O Mickey deu uma nota de $1 mágica e ele falou assim, Igor, todo ano, esse $1 ele dobra. Independente se você deixa debaixo do sofá, no banco, onde for que você colocar esse dinheiro, ele vai multiplicar, vai te dobrar todo ano. Então, duas pessoas, eu peguei e dei uma para a pessoa que tem conhecimento de finanças. A Camila tem conhecimento de finanças, eu dei uma nota para ela, e eu não tenho conhecimento de finanças, fiquei com uma nota. A Camila foi para uma pessoa, como a Camila já é agente financeira, ela entende sobre, ela colocou o dinheiro dela no lugar onde ele tinha tax shelter, que não paga imposto. Então no primeiro ano dobrou, 2, no segundo ano 4, 6, 16, 32, e ela acumulou aos 20, $524.9 mil. Foi um negócio bom sim ou não? Colocou o dinheiro dobrou, protegido dos taxes. O Igor, que não tinha nenhum conhecimento sobre educação financeira e não sabia blindar o dinheiro, falou, vou botar no banco. Se vai dobrar todo ano, vai dar a mesma coisa, não dá nada. Vamos lá, no primeiro ano dobrou, aí o tio... Está acabando a bateria? Pode ir. Aí, vamos colocar no banco, porque vai dobrar de qualquer jeito, não dá nada. Aí botou o primeiro ano, dobrou $2, aí... A gente ganhei em cima com os juros compostos, o tio Sam foi lá. Ei, irmão, você fez dinheiro. Cadê a minha parte? Clica aí de novo, irmão. Tem que tirar os taxes. Clica. Tirou os taxes, dia 28%, sobrou 1,72.
Resumindo a história, aí você olha, se ela teve 524 mil dólares, eu acho que tem mais que isso, mano. Não, acho que aqui era mais isso, eu acho que era 1 milhão e pouco ali. Mas, anyways, aqui, quando você olha, se lá deu 1 milhão e aqui o taxes aqui é 28% de taxes, né? Vai ter pelo menos 700 mil. Não, porque todo mês, todo ano que vira, ele tira o taxes e no final da história ela tem 54 mil dólares. Não dá para ver direito, mas é 54 mil. A diferença de você proteger o seu dinheiro numa conta que não tem taxes. Você teria 524 mil dólares e por você não ter um dinheiro numa conta, você está deixando o seu dinheiro parado numa conta do banco normal, na poupança, pagando taxes, você vai chegar lá na frente com 54 mil dólares. Então, a importância de você não deixar um dinheiro crescendo num lugar onde você não está protegido de taxes. Isso aqui, gente, é o nosso futuro. Se você já tem o dinheiro guardado e seu dinheiro está parado no banco, isso vai acontecer com você se você não proteger dos taxes. Então, agora, hoje, você aprendeu que existe uma ferramenta, algumas shelter accounts, algumas contas que você é protegido do IRS. E agora você está entendendo as regras, regra número 1, juros compostos, a regra número 2, você proteger com os taxes, agora você está pronto para vencer. Camila? É isso, gente. Vocês estão bem aí? Estão acordados? Vocês estão gostando? A gente sabe que falar de dinheiro não é algo fácil, né? Mas espero que vocês estejam acordados, porque eu sei que às vezes cansa, né? Mas agora que vocês entenderam das regras do jogo, a gente vai falar sobre as estratégias que você precisa para vencer esse jogo. Então, a gente vai falar sobre estratégias em 3 níveis. O primeiro nível... do nada o negócio resolveu funcionar. Agora que eu me toquei, gente. 3 níveis. O primeiro nível é a fundação financeira. Você pode voltar para a parte da foto? Porque eu acho que eu prefiro esse ponto. Tá, então, fundação financeira é o primeiro pilar, é o primeiro nível. É assim como uma casa, né? A gente não pode construir uma casa na areia, porque primeiro o furacão que vinha aqui na Flórida vai levar essa casa. Então, a nossa fundação financeira não é diferente. Ela tem que estar sólida, bem estruturada, para que nada que possa acontecer na nossa vida financeira venha desmoronar, né, as nossas finanças. E o Igor falou, né, sobre como acumular o nosso dinheiro usando juros compostos e como ter uma distribuição futura. Então, a gente vai falar mais profundo aqui sobre essas 3 estratégias. Como ter uma distribuição que também é protegendo do imposto lá na frente. Uma vida financeira saudável, a gente sabe que a linha da renda, ela tem que estar acima da linha da despesa, certo? Quando tem essa estrutura, quando ela não está bem estruturada, o que acontece? Número 1, uma causa das pessoas não ter renda. Normalmente as pessoas pensam que é perder o trabalho, né? Mas perder o trabalho, a gente encontra um trabalho aqui nos Estados Unidos no dia seguinte. Eu nunca fiquei, a não ser que foi por opção, muito tempo sem trabalhar aqui, né? Porque a gente sabe que trabalho é fácil de encontrar. Mas número 1 motivo que as famílias declaram falência aqui nos Estados Unidos são por causa de doenças. Por isso que tem essa cruzinha aqui, tá? A pessoa fica doente. O que acontece quando a pessoa fica doente? Ela para de trabalhar, muitas das vezes ela não consegue produzir renda, e aí a renda da casa cai, as despesas continuam e a família entra em dívida e, como eu falei, é estatístico, 70% das famílias aqui nos Estados Unidos declaram falência por causa de uma doença. Agora, o benefício em vida, ele entra como uma proteção dessa renda. Ela é uma ferramenta que a gente usa, é uma cláusula dentro de uma apólice de seguro de vida, que quando a pessoa talvez descobre uma doença crítica, um acidente crítico, às vezes, vamos dizer que é um câncer. A pessoa descobre um diagnóstico, não consegue trabalhar, não consegue produzir, e ela consegue acelerar uma parte do benefício em vida, ainda vivendo, para que aquela linha da renda continue subindo enquanto a pessoa está em tratamento, né, se cuidando ali no período, recuperando, independente do que esteja acontecendo ali. E as despesas, ela continua. Então, o benefício em vida, ele vem como uma proteção de renda. Muitas das vezes, a gente vê que as famílias que não têm o benefício em vida,
e muitos deles não têm um fundo de emergência, que a gente sabe que somos suposto ter de 3 a 6 meses de fundo de emergência, e esse fundo de emergência acaba muito rápido quando é algo na saúde. O benefício em vida ele vem para proteger a pessoa se ela ficar muito tempo, como eu falei, sem trabalhar. Só que o que eu ia falar, gente? Me deu branco. O que você ia falar? Me perdoa, gente. Essa cláusula... não, lembrei. Desculpa. O benefício em vida, quando a pessoa não tem, eu já vi muito isso, infelizmente, que na nossa comunidade brasileira, as vaquinhas virtual, né? Então, quando a pessoa não tem o benefício em vida, ela tem que fazer uma vaquinha virtual, onde as pessoas fazem o GoFundMe, né? A gente já viu muitas famílias ter que retornar ao Brasil por não conseguir ficar aqui financeiramente, e é sempre por causa de algo na saúde. Então, o benefício em vida ele vem para fazer essa fundação financeira saudável e sólida. Antes de passar... Peraí, rapidinho. Eu não sei se vai funcionar. Aperta o play, porque a gente vai passar um testemunho, como a gente está falando do benefício em vida. Só um minutinho, peraí. Acho que vai. Será que o áudio está funcionando? Vai sair aí? Não vai? Não vai dar? Então, eu vou fazer um resumo, tá? O Rickson é um agente financeiro também. Ele trabalha com a gente, inclusive ele foi um dos vice-presidentes que nos treinou. Pode tirar o vídeo se você quiser. E ele virou cliente, né? Veio trabalhar com a gente. Ele nunca imaginou que ele fosse precisar desse seguro. Ainda muito jovem, ele tinha 32 anos. Ele conta aqui nesse vídeo. Ele teve um ataque do coração, um stroke. E ele foi um milagre de Deus, porque os paramédicos estavam 3 minutos da casa dele, chegaram a tempo. Ele tinha um amigo que era diver, que fez CPR nele enquanto ele teve a parada cardíaca e salvou a vida dele. Então, ele chegou no hospital, ficou, se eu não me engano, 40 dias em coma. E ele foi, né, beneficiado pelo benefício em vida. Ele recebeu uns $200 mil em vida e ele ficou ali mais de um mês sem trabalhar. E entrou, como a gente fala, né, essa proteção de renda. E eles usaram uma parte desse dinheiro e ainda reinvestiram a outra parte do dinheiro. Mas ele não se preocupou como que a esposa ia pagar a conta, como que o filho ia ficar. A vida dele, financeiramente falando, seguiu normal. Mas foi muito... né, para a gente que conhece ele, toda vez que a gente abraça ele, a gente sente que ele tem um pacemaker, né? E ele tinha apenas 32 anos. Então, a história dele, para mim, foi muito... Além de qualquer coisa, é uma missão de proteger as famílias financeiramente. Eu até ia falar no começo, né? Mas um dos motivos que eu me apaixonei pela educação financeira, eu e o Igor, a gente perdeu uma filha com 9 meses de gravidez. Eu estava grávida de 9 meses para parir a qualquer momento. E eu nem falo isso para assustar ninguém, porque a gente sabe que tragédias acontecem, né? A gente nunca acha que nada de ruim vai acontecer com a gente, que fatalidades, a gente ora para que não bata na nossa porta, mas infelizmente a gente sabe que pode acontecer. E a gente se viu numa situação onde a gente não tinha dinheiro guardado, 0 dinheiro de emergência, tinha 2 filhos pequenos, eu fiquei mais de um mês sem trabalhar, me recuperando de um pós-parto, de um luto, e o Igor também teve que cuidar de mim por um tempo, e isso afetou as nossas finanças. Então, quando eu entendi o propósito do benefício em vida, para mim foi além, né? Porque eu falei, nossa, ninguém nunca vai precisar passar pelo que eu passei, né? Financeiramente falando, de ter essa proteção. Então, essa era uma história do benefício em vida que a gente queria compartilhar com vocês. Agora a gente vai falar sobre a acumulação, né? Existe não sei se você conhece esse senhorzinho aqui também, o nome dele é Warren Buffett. Ele é o 6º cara mais rico do mundo, tá? E ele entende tão pouco que em 2013 ele produziu 37 milhões por dia. Se fosse 37 milhões ao ano, seria muito bom, mas não. Em 2013 ele fez 37 milhões por dia, quase coisa de bilhões no ano. E ele tinha uma regra, para você acumular dinheiro aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma regrinha, então você aprenda com a regrinha dele. Tem 2 regras. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Não coloque o seu dinheiro em um lugar de risco, se perder, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, para ele, regra número 1, nunca perca dinheiro. A regra número 2, nunca esqueça da regra número 1,
que é não perder dinheiro. Então, se você não perde dinheiro, você acumula dinheiro. E quando a gente falando daquela gangorra, né, que tem a parte que tem segurança e a parte que tem, né, o risco da bolsa de valores, como eu falei para você, existe um meio, existe ferramentas, pode passar, amor, que você vai usar ali dentro. E uma dessas ferramentas se chama plano indexado, tá? Como a gente falou, nós trabalhamos com várias seguradoras aqui nos Estados Unidos e dentro dessa seguradora existe uma ferramenta chamada plano indexado. Como que o plano indexado ele gera esse juros composto, tá? Ele vai medir o que está acontecendo na bolsa de valores, como o SP500, que é um dos índices da bolsa de valores, tá? Que são as 500 maiores indústrias dos Estados Unidos. Então isso aqui é o termômetro para saber como que a economia dos Estados Unidos está, tá? Então quando você pensa numa multinacional americana que você acha que possa fazer parte, né, uma empresa americana que possa fazer parte desses 500 mil, qual é a primeira empresa que vem na sua cabeça que você pensa assim, de multimilionária aqui nos Estados Unidos? Quem poderia me falar uma empresa americana que você seja super conhecida? Apple, Google, Yes. Tesla. Tesla, Amazon, Disney, Coca-Cola, todas essas mega empresas, elas fazem parte do quê? Do SP500. Se essas empresas estão indo bem, a economia dos Estados Unidos vai bem, mas a gente sabe que isso pode oscilar, tá? Então existe um plano indexado. Como que ele acumula o dinheiro ali dentro dentro dessa seguradora? Como eu falei para você, ele te dá rendimento, mas te dá proteção. A gente sabe, se você olhar um gráfico da Bolsa de Valores, ele é volátil. Sobe, pode ter crise, pode cair, sobe de novo. Como que a gente multiplica dinheiro? Vamos supor que no SP500 está rendendo 10%. O meu dinheiro dentro do plano indexado, ele também vai espelhar o positivo e vai me dar um 10%. Então, quando está positivo na Bolsa de Valores, o meu dinheiro dentro do plano indexado, que é uma seguradora, e por eu não estar debaixo da Bolsa de Valores, eu tenho uma proteção, tá? Então, no positivo de 10%, o plano indexado me oferece um 10% de positivo no meu, e vai me dar um rendimento de 10%. Mas a gente sabe que isso depende de muita coisa. Em épocas de queda, se fechar negativo 10%, o que acontece com o meu dinheiro dentro do plano indexado? Ele aciona um piso zero. Lembra da regra do Warren Buffett? Não perder dinheiro. Então, em épocas de queda, porque eu estou debaixo de uma seguradora, ela me oferece um piso zero, um floor zero. Na época de perda da galera da Bolsa de Valores, a que me mantém no zero. Naquele ano eu não ganho, porém eu não perco. Não pode perder dinheiro, sim ou não? Eu estacionei. Todo mundo perdeu 56%, 10%. E eu estou segurado aqui, meu dinheiro se mantém no 0%. Ano seguinte, isso só aconteceu poucas vezes do mercado fechar negativo 2 anos. Se fechar negativo de novo 10 anos, ou se fechar negativo 10% de novo, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Estacionado. Não ganhei, porém eu não perdi dinheiro. Então eu estou dentro da regra do Warren Buffett. Mas se aí no ano seguinte subiu, deu um positivo de 11%, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Ele vai me dar um rendimento de 8%. Então existem ferramentas dentro do mercado americano que você pode se utilizar independente do seu status migratório, que é onde você pode colocar o seu dinheiro, que ele vai te dar um rendimento baseado no que está acontecendo na Bolsa de Valores do positivo, mas no negativo ele estaciona e te dá um piso zero, você perdendo nunca dinheiro. Então isso são informações que a gente não tinha conhecimento, e quando a gente colocou isso colocou isso para trabalhar na nossa vida, a gente mudou não só a vida, mas os nossos filhos, que você pode começar a fazer isso de pequeno. Como eu falei para você, aqui nos Estados Unidos, os americanos têm uma cultura de quando a mulher engravida, eles já começam a fazer um college planning para a faculdade, porque a gente sabe que a faculdade aqui é muito cara. Nós brasileiros, a maioria dos brasileiros, nós não temos essa cultura. Eu comecei a me organizar financeiramente 5 anos atrás, com 38 anos. Eu comecei tarde, tá? Então hoje eu tenho que colocar mais dinheiro porque eu tenho menos tempo de contribuição. Porém, nosso filho mais novo começou com 2. A gente começou com 2. A gente começou a planejar para ele com 2. O mais novo com 2, o menor com 12, o do meio com 12, o Ian com 13, 14. Então, eles já são milionários com algo que eu e ele, que a Camila está fazendo. Quando eles chegarem na fase adulta, de 22, que é a parte que eles estão saindo da faculdade ou indo para a faculdade, eles vão ter 80, 100 mil dólares acumulado. Pai, vou para a faculdade. Legal, você tem dinheiro para a faculdade. Pai, o meu mais velho falou, não quero ir para a faculdade. Não quero mexer com esse negócio, não. Show de bola. O que a gente vai fazer? Abrir seu primeiro negócio? Vamos comprar sua primeira casa? Por quê? A gente se programou. Então, existem ferramentas aqui que você pode utilizar, que te dá um rendimento positivo, mas ela estaciona no positivo, rendendo o seu dinheiro, e você nunca perde dinheiro. Inclusive, o Warren Buffett, ele começou a investir com 11 anos de idade, né? E a gente viu que ele se tornou o homem mais rico do mundo.
Então, começou com educação financeira, né? Com certeza, com 11 anos, foi os pais dele, né? E mostrando aqui a parte da acumulação, só para recapitular algumas coisas, tá? A maioria das pessoas acham que existe, como o Igor falou lá no começo, só um lugar para colocar o nosso dinheiro, né? Tem pessoas que são ousadas e investem na bolsa, e tem pessoas que têm medo, né? E não fazem absolutamente nada. Esse plano indexado é o meio daquela gangorra que o Igor estava falando. Lembra que existe o meio para quem tem medo do risco e para quem deixa o dinheiro parado debaixo do colchão, rendendo nada? Esse é o meio que o Igor falou. Dá o rendimento, porém com a segurança do piso do zero, tá? Resultados reais. Então vamos lá. Isso aqui é um gráfico, não sei se dá para ver direito aqui. Eu não estou vendo os números nenhum aqui, para falar a verdade para você. Se eu aumentar aí, eu agradeço. A gente vai fazer um gráfico de resultados reais de 1999 até 2024, tá? A linha amarela é o SP500. Isso representa o que está acontecendo no mercado... Vermelha. Quê? A linha vermelha? O que eu falei? Amarela. Desculpa. A linha vermelha aqui é a Bolsa de Valores e a linha verde é uma pessoa que tem uma conta indexada, tá? Então, o que acontece? Irmão, se puder aumentar aí que eu não estou vendo nada realmente. Bom, aqui. é basicamente o resultado final. Eu não estou vendo o resultado final. É mais de 100 mil de diferença. A diferença entre uma pessoa que investe na Bolsa de Valores, o que acontece? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E você tem esse aqui, você tem quase um ataque cardíaco no final da história para você ter algum dinheiro lá na frente. Olha o perrengue, tá? E a pessoa que investe numa conta indexada não tem perca. Então você não fica perturbado, né? O inimigo não te perturba. Você vem na época de queda, você estaciona. Veio a época de queda, estaciona. Quando você coloca isso no gráfico de 2024, de 30 a 40 anos, a pessoa que tem a conta na Bolsa de Valores vai ter, no mínimo, menos de 110 dólares. 110 mil dólares. Se você tem um dinheiro onde você não tem perca, não tem tempo de recuperação, se você tem uma conta indexada, você vai ter muito mais acúmulo de dinheiro porque você não perde dinheiro. Quem tem aqui na Bolsa de Valores está a 470 mil acumulado em 2024 e que tem uma conta indexada tem 562 mil dólares. Então aqui está a diferença, né, de você colocar o dinheiro onde você tem perca e numa conta onde você não se preocupa, não tem nenhum ataque cardíaco, o inimigo não te perturba, você tem um piso zero, você nunca perde dinheiro e você tem mais acúmulo de dinheiro, tá? Só para você ver mais ou menos como que funciona essa margem, esse gráfico das pessoas que têm conta indexada e das pessoas que têm investimento na Bolsa de Valores. Basicamente, quem tem o dinheiro no SP500 passa todos esses anos recuperando o dinheiro perdido também, né? Por isso que no final, quem tinha o dinheiro no plano indexado terminou no positivo. A distribuição. Você aprendeu a regra, você colocou seu dinheiro para multiplicar no juros composto, você protegeu o seu dinheiro ali dos taxes, e agora chega na parte boa, na parte da aposentadoria, que você chegou aos seus 65, porque você pagou o preço de todo mês colocar alguma coisa para o seu futuro, e esse dinheiro se multiplicou no juros composto, e agora você tem uma renda de 800 mil dólares lá na frente para você receber com seus 65 anos de vida. E espero que todo mundo receba um dinheiro desse lá. Lá você teria duas opções. Número 1, você poderia ter uma renda garantida, né, de você ter um dinheiro que você ia receber ali garantido, ou você poderia tirar todo o dinheiro acumulado e pagar imposto. Qual desses dois que você acha que é o mais interessante? De você pegar um dinheiro garantido onde você não paga taxes, ou você tirar o dinheiro de uma vez só e você ter que pagar os taxes do lucro que você fez? Pagar imposto ou não pagar imposto? Quem que quer pagar imposto? Que você viu como é que funciona se você pagar imposto, né? Não sobra dinheiro nenhum. Dentro dessas que a gente falou do plano indexado, existe a renda vitalícia, onde você tem um dinheiro garantido que você pode receber até 120 anos. Então aqui é muito importante que, quando você faz um planejamento para você, para o seu futuro, para a sua aposentadoria, eu não sei se vocês já repararam que quando você vai no Walgreens, Walmart, tem sempre os americanos velhinhos trabalhando. Vocês já repararam isso? As pessoas, os americanos velhos trabalhando. Você já se perguntou por que eles estão lá trabalhando? Porque a estatística diz que quando eles se aposentam, o 401k, que é a aposentadoria deles, ou o Social Security acaba em 5 anos. Então eles se aposentam aos 65 e aos 71 acabou o dinheiro da aposentadoria. E aí o que eles têm que fazer? Voltar ao mercado de trabalho. Quando você faz uma renda vitalícia dentro do plano indexado, você tem uma renda garantida até 120 anos.
Então, se você viver pouco, você recebe, mas se você viver muito, você vai ter uma aposentadoria livre de imposto até 120 anos. Então, você não vai precisar voltar a trabalhar porque o seu dinheiro acabou. Então, aqui se você chegar lá, choose wisely, como diz o outro. Não pegue todo o seu dinheiro de uma vez só e pague imposto e tenha que voltar a trabalhar. Tá? Proteja a sua renda futura de imposto de renda. Para você ter uma distribuição garantida lá na frente. E é estatístico, como o Igor falou, né? Em 7 anos, o dinheiro do 401k acaba. Então, a gente sabe que o ser humano, a gente não é capaz de fazer esse dinheiro durar muito tempo também sozinho, né? Então, essa é uma estratégia, uma ferramenta que faz o nosso dinheiro durar enquanto a gente estiver vivo, para que esse dinheiro não acabe, né? Enquanto a gente estiver vivo. Então, a renda garantida é sempre a melhor opção. A gente vai deixar aqui algumas dicas para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto. Dicas de documentários, tem uma no Netflix que é muito boa, que é o Money Explained. E The Power of Zero, para quem se interessa mais sobre taxes, né? Realmente, como proteger o nosso dinheiro dos taxes. Tem muitas dicas boas ali também. Para quem tem empresa também é muito bom, tá? Super recomendo você assistir esses dois. E o próximo passo, a gente vai entregar para vocês um feedback form. É um formulário, porque o feedback de vocês é muito importante para a gente saber se vocês gostaram dessa palestra, tá? Se vocês realmente aprenderam alguma coisa. Se tiver alguma pergunta também, vocês podem colocar ali já na fichinha. Esse passo é mais para a gente poder também... A gente pediu autorização para o pastor, né, para presentear vocês que estão aqui hoje com uma consultoria gratuita, tá? Para a gente poder estar sentando one-on-one, tirando as dúvidas de vocês, explicando melhor como isso aqui pode aplicar na vida de vocês, se for algo que vocês têm de interesse para o futuro, para a fundação financeira. Mas, basicamente, parabéns, né, por ter vindo, por ter separado um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Educação financeira, realmente, ela pode transformar o nosso futuro, como a gente falou. Dinheiro não é tudo na vida, mas ele é muito importante. Muito obrigada pelo tempo de vocês, tá? Foi um prazer. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Espero que agregou na vida de vocês. E vai ser um prazer a gente sentar ali, ir ali no coquetel, sentar, conversar. Vai ser muito bom, tá bom? Que Deus abençoe.